Uma barra de coeficiente de dilatação 5π vezes 10 a menos 4, comprimento 2 metros e temperatura inicial 25 graus Celsius, está presa a uma parede por meio de um suporte de fixação. A outra extremidade da barra B está posicionada num topo de um disco de raio de 30 centímetros. Quando aumentamos lentamente a temperatura da barra até um valor final T, verificamos que o disco sofre um deslocamento angular, 30 graus, no processo. Observe a figura. Supondo que o disco rola sem deslizar e desprezando os efeitos da temperatura sobre o suporte S e também sobre o disco, calcule o valor de T. Perceba que quando essa barra ela aumentar um pouquinho, ela vai fazer com que o disco ele gire. E aí ele vai sair de uma posição para uma outra posição que ele deu esse ângulo aqui de 30 graus. Perceba que a dilatação que a barra vai sofrer, vamos supor que ela sofreu essa dilatação sofrida pela barra vai ser a quantidade que ela vai empurrar aqui o disco. Então, esse arco aqui de circunferência, que eu vou chamar de ΔS, vai ser igual à dilatação sofrida pela barra. Então, ΔS vai ser o ΔL. E pela equação de dilatação, você sabe calcular. A dilatação vai ser igual ao comprimento inicial vezes o coeficiente vezes a variação de temperatura. Tudo se passa agora em descobrir quem é o ΔS. E isso é uma relação matemática que a gente pode fazer. Perceba que numa circunferência, o comprimento da circunferência é 2πr. O comprimento da circunferência vai ser igual em ângulos a 360 graus. Então, quanto vai ser esse comprimento, no caso esse ΔS, quando o ângulo for 30 graus? Fazendo uma regra de 3, você vai encontrar 360 vezes o ΔS igual a 30 vezes 2 dá 60, π vezes o raio, que é 30. Eu posso já simplificar um zero com um zero daqui e passar o 36 dividindo. Então, você vai encontrar que 6 vezes 3 vai dar 18, só que eu tenho um zero, então vai ser 180π dividido por 36. 180 dividido por 36 vai dar 5. Então, o ΔS vai ser 5π centímetros. Como a gente interpretou que o ΔS vai ser igual, numericamente, à dilatação sofrida pela barra, eu posso dizer que ΔL é igual a 5π, vai ser igual a L0, que eu tenho que passar para centímetros. Então, isso aqui vai ser 200 centímetros, vezes o coeficiente de dilatação, que é de 5π vezes 10 menos 4, multiplicado pela variação de temperatura. Perceba que o 5π eu posso cancelar com 5π, mas aqui sobra o número 1. Então, eu tenho 1 igual. Eu posso cancelar dois zeros com aqui, vai ficar menos 2. Então, vai ficar 2 vezes 10 a menos 2 vezes a variação de temperatura. O 2 vezes 10 a menos 2 passa dividindo. Então, eu vou ter que a variação de temperatura vai ser igual a 1 dividido por 2 vezes 10 a menos 2. 1 dividido por 2 dá 0,5. E esse termo sobe positivo. Então, eu tenho 10 a segunda. Isso aqui vai me dar uma variação de temperatura de 50 graus Celsius. Mas calma que essa ainda não é a resposta. O que a questão quer é a temperatura final para que isso ocorra. Então, a temperatura final, você sabe que a variação de temperatura vai ser igual à temperatura final menos a temperatura inicial. A variação de temperatura é 50,
Temperatura final é o que eu quero descobrir, a inicial, 25. Então, a gente vai encontrar uma temperatura final de 75 graus Celsius. E essa seria a nossa resposta. Um tempo para você tirar o print na tela no final da resposta.